Meus amados, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que a graça do Senhor, a paz, a misericórdia, seu foco aqui melhor, e todas as unções estejam conosco, neste momento em que eu estou levando até você uma reflexão. Esse é o canal O Mensageiro da Palavra. Todos os dias levo até você duas reflexões. Uma pela manhã e outra à noite. À noite são reflexões que já foram enviadas a vocês. Reflexões que fazem um ano que foram enviadas. E pela manhã é reflexão que são gravadas no mês anterior. O tema de hoje é a ganância de Judas. Esse é o tema de hoje, meus queridos. Essa reflexão de hoje é extraída do livro de Mateus, no capítulo 26, 14 e 15 são os versículos. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Esse foi o valor que Judas vendeu o Criador, ou seja, Cristo, Filho do Pai, Filho do Criador. O mais misterioso e talvez o mais incompreendido dos 12 apóstolos foi Judas Iscariotes. O seu próprio nome é sinônimo de maldade e traição. Judas é o traidor dos traidores, terminando a vida com suicídio, depois de haver vendido Jesus por 30 moedas de prata. Mas Judas não é só isso. Acho que se pudéssemos voltar no tempo, até o primeiro século, e de fato ver Jesus e seus discípulos, não saberíamos apontar quem era o Judas. Não creio que ele fosse o homem sinistro do qual suspeitaríamos, ao menos não por fora. Na verdade, Judas talvez até parecesse consideravelmente piedoso. Por exemplo, quando Jesus e os discípulos estavam na casa de Lázaro, Marta e Maria em Betânia, Maria trouxe um perfume caro com que começou a lavar os pés de Jesus. Jesus ficou profundamente comovido com esse ato de sacrifício, mas foi Judas quem assinalou que este perfume precioso deveria ter sido vendido e o dinheiro entregue aos pobres. Quem estivesse escutando, talvez tivesse pensado, faz sentido, sabe? Judas é um bom gestor. Ele é comedido, é sensato. Uma salva de palmas para Judas. Mas João nos dá uma pequena visão do motivo porque Judas disse aquilo. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ou seja, ele era o tesoureiro dos discípulos. Ele era o tesoureiro de Jesus. E ladrão e safado. Algumas pessoas já retrataram Judas como um sujeito que perdeu o rumo e para quem as coisas foram saindo dos eixos. Mas Judas fez o que fez por causa da ganância. Ele podia ter mudado o seu caminho se tivesse feito a escolha certa. Ele escolheu errado. Ele tinha livre-arbítrio para escolher. Ele, sem dúvida, teve as oportunidades. E como teve ao lado do mestre, trabalhando esses 3 anos com o mestre, isso nos lembra que as coisas nem sempre são
o que parece. E foi a ganância oculta de Judas que no fim o destruiu. Então, meus irmãos, como eu frisei há pouco agora, que o tema de hoje seria, ou foi, a ganância do Judas. Ganancioso, mau. Aí muitos perguntam, ele fez isso, ele não sabia que o filho do pai sabia? Porque ele viu os exemplos, né? Ele viu a quantidade de vezes que o Senhor, os milagres que o Senhor fez. Que o Senhor conversava com o Pai. Mas é a maldade que há no ser humano. A nossa qualidade, meu irmão, que há em nós. Porque nós fomos gerados no pecado, meu irmão. Embora o casamento é uma permissão de Deus. Mas a gente já vem de dois pecadores. Desde o começo, quando o Criador fez Adão e Eva, até certo tempo, era sem pecado, era um santo, viviam luz e nem ignorava nada. Mas depois que eles pecaram, o pecado entrou em todo mundo, todos viraram pecador. O filho de Adão um tirou a vida do outro, e daí vem os feminicídios, os homicídios, esses negocinhos que o pessoal chama que eu não sei nem explicar. Ou seja, irmão com irmão, pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, primo matando primo, sobrinho matando tia, essas coisas de família que vivem se matando. Esses crimes que há de familiares. Mas veio depois do pecado de Adão. Veio depois daquela transformação. E o Senhor enviou seu filho para que ele fosse morto na cruz, derramasse seu sangue para remir os nossos pecados. O Senhor, na sua infinita bondade. Aí, Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, escolheu 12 apóstolos para que lhe ajudasse na obra. E dos 12, um traiu, um vendeu, um condenou à morte. Mas já estava escrito, sim, estava escrito que um dos 12 ia traí-lo. Mas não estava dizendo que era Judas. Sabendo que um daqueles o inimigo ia tocar e ele ia aceitar aquele toque. Ia atacá-lo, ou seja, ia ganhar o inferno por a eternidade. E foi isso que ele fez. Vendeu Jesus. Se arrependeu. Poderia, nesse arrependimento, ter ganho os céus. Não estou julgando, meu irmão. É pelo que ele fez. Mas foi o que ele fez. Além de vender o Filho de Deus, ele ainda suicidou, tirou a vida. Que a vida não nos pertence. A vida pertence ao Pai. Ele dá e ele tira. Foi ele que nos deu a vida, ele que tira a nossa vida. Nós não temos essa autoridade de tirar a nossa vida. Amém, meus queridos? Quero deixar bem claro para vocês que eu sou membro da Igreja Presbiteriana Renovada aqui em Iguatu, região centro-sul do Ceará. E se você mora aqui por perto, mora na cidade ou região, e você está querendo ser um servo do Senhor, está querendo servir ao Senhor, e está talvez com vergonha ou coisa parecida, faça-nos uma visita. A nossa casa de oração está localizada à rua Benvenuto Cavalcante Mendonça, 81, bairro Paraná. Sinta-se nosso convidado, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.